aqui é a perna dele. Se eu vou fazer um estímulo, eu não posso fazer estímulo por fazer. Então, a primeira coisa eu preciso avaliar. O primeiro toque precisa ser um toque avaliativo. O que a gente vai perceber em termos de estrutura? Eu vou perceber temperatura, não é? Pode ter uma área muito quente, muito fria. Normalmente, qual a parte da mão que é melhor para perceber temperatura? O dorso. O dorso. Para perceber temperatura, eu sou ruim demais. Minha mão é muito quente. Então, se é para poder perceber o calor, eu tenho mais dificuldade. Se a área está fria, eu percebo fácil, porque gera o contraste. Então, porque tem menos vasos, a temperatura eu vou sentir aqui. Qual outra coisa que eu posso sentir? Quantidade de folhas. Isso. A quantidade de folhas, que é a densidade. É porque eu ia falar uma coisa antes ainda. Vou falar uma coisa antes da quantidade de folhas, da densidade. Edema, que está superficial ali, você vê ali, você sente o edema. Para vocês que já trabalham muito com drenagem, tudo fica fácil, não é? Você perceber. E aí você não precisa nem aprofundar nada o toque, você já percebe, não é isso? Aí, a quantidade de folhas, que eu não preciso fazer pressão. Se eu fizer isso aqui, opa, olha, aqui mais denso, aqui tem mais volume do que aqui. Então eu vou percebendo essa questão de contraste. Eu posso aprofundar e ver a quantidade de tensão, de resistência desse tecido. Quanto que esse tecido resiste ao meu toque? É uma outra avaliação. E aí eu vou fazer uma outra avaliação agora, que é quanto de mobilidade que tem nesse tecido. São várias camadas, não são? São várias camadas, não são? Eu estou falando para vocês sentirem a partir do superficial para aprofundar. Então eu estou aqui no superficial, eu vou sentir, olha, esse tecido desliza para cima, esse tecido desliza para baixo, esse tecido desliza para fora, esse tecido desliza para dentro. Agora, se eu estou fazendo isso e já estou com uma pressão maior aqui, eu não vou ter uma boa percepção. Eu não posso estar com pressão muito no polegar e em dedo nenhum. Eu estou abraçando aquele tecido e fazendo uma mobilidade. Eu consegui perceber o superficial, joia, vou aprofundar. Será que está a mesma coisa? E vou fazer a mesma coisa no profundo. Às vezes muda. Por quê? Eu tenho uma face que é superficial e uma face que é profunda. Mas a gente está falando de um todo. Então, quando aqui está vindo às vezes eu venho aqui, eu tenho um toque, imagina que aqui fosse a perna esquerda dele, ok? Para dar essa questão daqui do interno. O interno de coxa normalmente vai ser mais mole do que externo. Isso. Aí o que acontece? Só que na hora que eu estou fazendo o movimento, esse tecido vai, o movimento, eu senti que a resistência aqui é menor do que aqui, não é isso? Isso. E aí comecei a movimentar. Ele veio, movimentou e travou. Volto, vou fazer um movimento ao contrário. Mesma coisa que, olha, aqui vai vir fácil. Não vai ter restrição, porque a restrição está no lado normalmente mais rígido. O lado mais denso normalmente é o lado mais restrito. E vai chegar uma hora que o tecido não vai, né? E vai chegar uma hora que ele não vai. Mas eu sei que ele veio muito mais para cá do que veio para cá. São duas coisas diferentes. A resistência que eu estou sentindo aqui e aqui é uma coisa, resistência. Mobilidade é outra, porque é o tecido todo. Você está assim com... É difícil mobilidade e resistência se você separar. Eu acho que é prática, né? Depois Mas aqui, eu entendi o que você falou. Tem uma resistência que você está fazendo nesse sentido, aprofundar. E tem uma outra resistência que você vai sentir no limite final da mobilidade. Certo. É essa que eu estou buscando. Era isso, não é? É essa que eu estou buscando. Ok? Limite final lá. Isso. No limite final da mobilidade, não foi sentir uma resistência. É uma resistência que eu estou fazendo no sentido longitudinal aqui.
O outro eu estou fazendo perpendicular, eu estou querendo saber o quanto que eu consigo aprofundar nesse tecido.